E a gente, quando a gente fala de esquerda e direita, saiu recentemente uma matéria que eu achei muito legal, não vou me lembrar de quem agora, que menciona que o Lula foi muito melhor para os ricos do que para os pobres. Eu queria que você dissesse a sua análise em relação a isso. Se ele foi muito melhor para os ricos do que para os pobres, né? É porque... Foi o Ciro que falou isso num vídeo, né? Ele postou no Twitter, reclamou bastante do PT, mas ele falou, a grande verdade é que o Lula foi muito melhor para os ricos do que para os pobres. E eu vou até complementar, assim, o que eu entendo, né? Alguns anos atrás, a gente nem se preocupava com investimento, cara. Quem tinha dinheiro, bota esse dinheiro, qualquer renda fixa, dá uma puta grana. Você não precisa se preocupar em investir em startup como a gente faz hoje. Você não precisa arriscar, porque você tem o garantido lá. Para quem investir em startup ganhando 15% ao ano, emprestando pro governo. Então, cara, você fala assim, que loucura. Então, o rico naquela época, ele tinha uma facilidade muito grande de permanecer passivo, não economicamente ativo, porque ele já ganhou o dinheiro dele tá acumulando, gera renda para ele, sobra dinheiro. Então, acho que quando ele quis dizer isso, tem relação com isso. E você até fala isso, né? A inflação prejudica primariamente quem ganha menos. Quanto menos dinheiro você tem, mais impacto vai ser para você. Para quem ganha 100 mil reais por mês e tem um impacto de 15%, isso provavelmente vai ser insignificante, né? Não, e sem falar também, né, que vamos colocar que todos os preços subam 15%. Que a inflação é isso. O pessoal fala inflação do tomate, inflação de não sei o que, como coisas isoladas. Se é um movimento de preço isolado, não é inflação. É geral, né? É oferta e demanda funcionando ali. Muita gente quer comprar um item que está mais escasso, o preço sobe, o mercado vê que esse preço subiu e fala, caramba, tá valendo muito a pena produzir tomate. Produz pra caramba e daqui a pouco o preço volta para o equilíbrio. Se é só um item, não é inflação, é oferta e demanda. Agora, quando todos os itens estão subindo ao mesmo tempo, tem algo de errado acontecendo na economia. Geralmente o governo está manipulando a oferta monetária, né? Aumentando essa oferta. E aí, se tudo sobe 15%, como você falou, o pobre, ele é muito afetado por isso. Porque o cara não tem patrimônio praticamente e tudo que ele consome está subindo 15%. Então isso pode ser a diferença de ter que se mudar de casa, porque o aluguel ficou muito caro. Imagina um aluguel reajustado pelo IGPM, que está batendo 30%, quase 40%. Não dá para reajustar assim. Agora, para o rico, tudo que ele consome sobe 15%. Só que pouco do que ele ganha ele consome. E ele tem muito patrimônio, ele tem metais preciosos, ele tem imóveis, ele tem aplicações exterior. Então, poxa, se o dólar está se valorizando contra o real, ele está ganhando dinheiro lá. Se os imóveis estão subindo de preço por conta da inflação, esses ativos reais costumam acompanhar a inflação até certo ponto, ele está ganhando dinheiro com isso também. Então a inflação é quase que uma distribuição de renda às avessas, né? Você vai tirando do pobre e quem tem muito patrimônio acaba sendo beneficiado no primeiro momento, mas sobretudo quem está mais próximo daquele dinheiro que está sendo colocado na economia primeiro. Porque a inflação, para a escola austríaca de economia, que é aquela que eu mais gosto, ela não é essa variação nos preços, isso é a consequência. A inflação é um aumento da oferta monetária. É o governo colocando mais dinheiro na economia. E você não consegue colocar mais dinheiro em todo canto ao mesmo tempo. Você dá o dinheiro primeiro para alguns. Dessa vez foi na mão das pessoas via auxílio emergencial. Em outros episódios, pode ser dando dinheiro para uma empresa que é favorecida, que obtém um crédito com juros abaixo da inflação, que aconteceu na época do governo do PT, o BNDES emprestando para os irmãos Joesley Batista, né? O Joesley, o irmão dele. Então pode ser assim também. Quem recebe o dinheiro antes, consegue consumir antes que os preços da economia tenham aumentado. E geralmente quem está mais distante desse dinheiro, que é o pobre, que é o último lá na fila a receber, ele quando recebe o dinheiro, os preços já estão todos maiores. Então tem esse ponto. Mas sobre essa questão de que o Lula foi melhor para o mais rico ao invés do mais pobre, eu não sei, eu acho que no Brasil a gente tem muita cabeça, e até um motivo para isso, de que tudo que dá certo é mérito do presidente, tudo que dá errado é culpa do presidente. E por que até um certo motivo? Porque a gente é um país onde o governo é muito grande. Só que o presidente não é o governo. Tem muita gente no governo, né? O legislativo tem um baita poder, ele consegue travar um monte de coisa se ele quiser. Ou levar para frente, né? Por que a Dilma caiu e o Bolsonaro não? Porque o Eduardo Cunha queria que a Dilma caísse, presidente da Câmara. Agora não querem. Porque o Bolsonaro tem que dar as coisas que o Centrão quer. Tá cedendo, eles não vão tirar o Bolsonaro. Vão sugar ele o máximo que podem. Né? Mas, se ele tá dando o que eles querem, não vai ser retirado. Então, por conta dessa cabeça de tudo é culpa, tudo é mérito, como durante o governo Lula a gente teve, né, um certo protagonismo devido ao ciclo das commodities, minério de ferro muito alto, petróleo muito alto, entrando muito dinheiro no país, é fácil dar pro Lula os méritos dessa entrada de capital.
Tudo bem que ele poderia ter estragado tudo, igual a Dilma fez. Ele não estragou, ele botou uns caras de mercado lá, né? Mas não dá pra falar que, olha, ele foi melhor pro rico do que pro pobre. Eu acho que o Ciro, ele fala muito isso porque é bom pra ele dar uma batida no PT, porque ele sabe que ele ganha, né, com isso. Mas eu acho que é bem discutível, né? Tanto dá muito mérito pro Lula durante esse caminho, como também falar que ele beneficiou mais um ou outro, né? Acho que depende do ponto de vista. Cara, ultimamente eu tenho questionado muito a democracia como um todo, né? Eu fico questionando se existe algum modelo que de fato funcione, porque, cara, a gente não tem conseguido... obviamente que, colocamos uma pessoa no poder, mas as últimas eleições, cara, teve agora há pouco, é que esse episódio vai sair daqui 6, 7 semanas. E vai piorar. Vai piorar, né? Então, assim, cada polarização. Onde que a gente vai parar, cara? O que você acha que vai acontecer? Olha, por que eu digo que vai piorar? Porque até o próprio algoritmo de rede social favorece isso, né? E aí a resposta das pessoas geralmente é: o governo tem que regular esse negócio então, né? Então, novamente, o governo é maior. Mas por quê? Se você começa a estudar sobre um certo assunto... Eu não nasci liberal. Eu fui ficando liberal e devo muito disso ao governo Dilma. Porque eu falei, caramba, esse negócio não tá dando nem um pouco certo, o que tá acontecendo? Aí, eu fui bater na escola austríaca de economia e fui ficando mais liberal. E hoje... Se eu entro no YouTube, as recomendações que ele me dá é praticamente só de pessoas que têm uma cabeça parecida com a minha, que é mais o conteúdo que eu assisto. No Instagram, os meus amigos têm uma cabeça mais parecida com a minha, porque se tiver muito diferente, a gente não fica tão amigo. Então, por conta disso, todo o conteúdo que chega e reforça minhas crenças, eu absorvo. O conteúdo que é contrário às minhas crenças, por mais que eu entenda que existe esse viés de confirmação, de eu querer só reforçar meus posicionamentos, eu tento ver, mas quase que naturalmente a gente acaba repelindo. Então essa polarização vai ficar cada vez maior, até chegar a um ponto que já está acontecendo, de que quando um presidente que não é o que você votou ganha, é golpe, não sei o que, tem que tirar impeachment. Impeachment desde o primeiro dia, o pessoal fica pedindo. Exatamente. Então vai chegar um ponto onde o pessoal não vai aceitar o governante que foi eleito. Só que aí você fala sobre a questão da democracia. Eu gravei um podcast onde eu falei de um livro bem interessante, que explodiu minha cabeça, assim, que é o Democracia, o Deus que Falhou. E aí ele faz várias críticas à democracia, só que aqui no Brasil, quando você critica a democracia, então automaticamente falam que você é a favor da ditadura. O que é um negócio tão idiota quanto você criticar o Bolsonaro e te chamarem de comunista por isso, né? Como se só tivessem dois extremos. E não é assim. Tá, mas a crítica que ele fazia à democracia é a seguinte: o Hans Hermann Hoppe, ele falava que a democracia era um regime incompatível com a propriedade privada. Por que isso acontece? Porque em uma eleição democrática, geralmente quem ganha é o candidato que promete mais. É só pensar, né? Verdade. Você é o cara lá da população, nunca parou para estudar sobre política, sobre imposto, nada disso. Aí de repente um cara aparece e fala: eu vou diminuir a dívida pública e vou diminuir o tamanho do Estado. Aí o outro fala: eu vou te dar educação, saúde, segurança, tudo de graça. Aí quando o outro pergunta: ué, mas quem vai pagar por isso? Os mais ricos? Ele olha assim e fala: meu Deus, é esse cara que eu vou votar. Tá me prometendo tudo e não vai sair nada do meu bolso, né? Não tem como isso acontecer. Não existe imposto só sobre os outros. Mas na eleição, esse cara ganha. E para esse cara poder cumprir minimamente o que ele prometeu, se ele prometeu muita coisa gratuita, entre aspas, vai ter que tributar mais. E para tributar mais, não adianta achar, vou tributar o mais rico. O mais rico sabe se proteger disso. Ou ele tira dinheiro, ou ele tem uns advogados muito bons que montam lá complexas estruturas jurídicas para fugir disso. No final, o imposto vai cair sobre classe média e sobre o mais pobre. E mesmo que pegue o rico fornece serviço e produto. Ele vai lá e repassa isso de alguma forma. Então, por conta disso, na democracia, o Hoppe ele fala que os impostos vão ficar mais altos, o Estado vai ficar cada vez maior. Então, como eu sou um cara liberal, também fico questionando, né? Como é que a gente consegue mudar esse ciclo? É só a base de muita educação. Só que educação não é... Pessoas também falam, vamos investir mais em educação. Isso é muito genérico. Investir mais em educação é o quê? Mandar o cara pra faculdade pra ter aula com o professor de história com a camisa do Marx? É exatamente isso que eu ia falar, porque hoje o nosso sistema educacional, o professor Olavo de Carvalho, ele fala isso, cara, a gente vive... O Thales esteve aqui, o Thales é super liberal, e ele falou, cara, eu estudei comunicação social. Eu vivi uma professora dizendo que o capitalismo era mal. E a gente que estuda e vai se aprofundar, a gente percebe que antes do capitalismo, cara, morreram quantas milhões de pessoas. O capitalismo, cara, foi um absoluto sucesso. E a gente continua insistindo. E a gente vê pessoas que são ricas, que vão estudar e voltam socialistas.
Então, para mim, é uma completa loucura. Eu acho que tem duas coisas muito loucas. O sistema educacional brasileiro continua formando pessoas com cabeça mais de esquerda, mais socialista, e não pessoas para pensar, né? Isso daí tá virando um problema muito sério. E segundo, nós temos uma mídia que é totalmente parcial. E que as pessoas que não são questionadoras simplesmente aceitam o fato que veio. Ou seja, a gente vive uma realidade de um país comunista, né? E só não tá pior porque as redes sociais estão aí, até a mídia, né? Ela bate muito em rede social porque agora as pessoas elas conseguem buscar a opinião de outros veículos, se elas não têm mais aquele veículo como um veículo confiável. E é o que está acontecendo cada vez mais. Porque antes a gente não via que a mídia era parcial. Agora fica claro que há uma certa parcialidade. O pessoal fala, o mal agora é as fake news, né? Fake news sempre existiu, só que antes a gente não sabia que existia. Porque se o jornal dava uma fake news, você não tinha uma outra fonte para comparar. Hoje você tem. Então tudo que está sendo postado, você tem uma outra fonte falando de uma outra forma para você poder comparar e formar o seu raciocínio. Então a internet ela veio como algo que vai ajudar a descentralizar, só que ela também dá um poder de centralização cada vez maior se o governo souber usar esse negócio. Então eu não sei onde é que a gente vai parar, sinceramente. Nem eu. Me parece um problema super difícil de resolver. Quando você foi conversar lá, você foi Thiago Negro, vocês foram para Brasília conversar com o Paulo Guedes, nosso ministro. Ele estava naquele momento falando que a gente estava muito próximo de um colapso. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que eu imagino que vocês tenham conversado sobre isso, e eu queria que você contasse assim, o que mais te chamou a atenção na conversa? O que mais me chamou a atenção na conversa, né, é o seguinte, eu ficava pensando o tempo todo, pô, o Paulo Guedes é um cara que já fez tudo que ele podia fazer no mercado financeiro, né? Ficou multimilionário, não sei se ele é bilionário, acho que não, mas é multimilionário, né? Tem lá a esposa dele, tem a família, e vai se meter nesse ninho de cobras que é Brasília. O cara tem que tá querendo contribuir demais, né? E entrar na política também é comprar briga com muita gente. Muita gente. Os caras começam a te ofender. Eu lembro do filho do José Dirceu chamando ele, acho que de tigrão, um negócio assim. Falei, meu Deus, olha só, né? O cara é filho de um corrupto e tá ofendendo lá o outro que veio para ajudar, para tentar melhorar um pouco a economia do Brasil. Então, é uma figura que eu admiro muito, né? Só que ficou de mãos atadas. Total, né? O Paulo Guedes. Porque um ministro não faz muita coisa se não quiserem deixar ele fazer. Como eu falei, ele pode mandar a melhor reforma tributária do mundo. Ele pode ter toda a intenção de privatizar um monte de coisa. Se simplesmente não quiserem, nada vai ser privatizado. Eu tenho lá o recorte falando sobre privatizações do Paulo Guedes. Ele prometeu 4 grandes privatizações para esse ano. Quantas já foram feitas? Não, grande nenhuma, pô. Quer botar a Teve dos SEDAI do Rio de Janeiro... agora, mas o Correios a gente tá falando desde o começo, não saiu. Não sei se vai sair. É muito complicado de sair. Muito provavelmente eu acho que não. Porque os políticos de centro, que muitas vezes são caras que não têm ideologia, querem ter mais poder. Para eles é bom ter empresa estatal. Eles começam a usar de cabide de emprego. Ou se o cara realmente é a favor de Estado maior, e a maioria ele também quer estatal. O Brasil é o 4º país no mundo com mais estatais. Acho que isso não vai mudar. Mas sobre essa questão que a gente falou lá, eu até fiquei muito surpreso com a forma que ele falou. Ele disse, a gente vai virar uma Argentina em pouco tempo, se nada for feito. E a gente fala da Argentina como se fosse algo muito distante, né? Mas não é. A Argentina é realmente logo ali. Não digo porque a gente é vizinho. É porque a gente interpreta certos números da economia como se fossem lineares. E não são. Como a inflação, por exemplo. Prova disso é que quando a gente teve inflação de 2 dígitos, quando eu digo inflação é o IPCA, né? Porque o IGPM também pode ser usado para medir inflação. Mas quando a gente teve um IPCA de 2 dígitos a última vez, foi no governo Dilma, foi em 2015. Era de 10,60, acho que 67 ou 63%, não lembro o número exato. Mas 10 e pouquinho. Nessa mesma época, nós tínhamos, fora países africanos, que sofrem muito com esses problemas de inflação. E veja, né, na África você tem mais países capitalistas ou mais países alinhados a doutrinas socialistas? Que é onde tem fome, tem tudo isso, né? A África como um todo sempre muito atrasada, né? Tem os seus motivos. Expectativa de vida da África, enquanto os países ocidentais começaram a ter expectativa de vida super alta, a África demorou muitos anos para ficar próximo disso. E aí o pessoal fala, teve o colonialismo. Sim, lógico que teve a questão do colonialismo, né? Os caras têm também que superar isso, mas a questão é que depois que as potências europeias saíram da África após a Segunda Guerra Mundial, eles escolheram
o capitalismo ou escolheram se aliar à União Soviética com políticas socialistas? Uhum. E aí o pessoal fala, é um crime que o capitalismo faz, né, espalhando a fome no mundo. A gente morria de fome antes do capitalismo. Agora os países que têm fome passam fome por ausência de capitalismo. E muitas vezes você vai olhar no país que tem fome, você olha lá, o governo ainda coloca barreira protecionista para comida que vem de fora. Para deixar a comida mais cara, para proteger uma indústria nacional que não dá conta do recado. Então tem isso. Mas você tinha a gente, acho que meio escapou. Eu tinha perguntado... Do Paulo Guedes da Argentina. Exatamente, Exato. Ele tinha falado que a gente estava muito próximo de se tornar uma Argentina e uma Venezuela, né? Pois é, nesse ano, né? Acabei me perdendo na questão dos países africanos, mas nesse ano de 2015, tirando os países da África, que muitos tinham uma inflação de muito mais de 2 dígitos, só outros, se eu não me engano, 5 países tiveram inflação de 2 dígitos. O Brasil era um deles. O outro era Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra na ocasião. Você tinha a Argentina com inflação de 20%. A inflação da Argentina agora, ela passa de 50%. Só que na Argentina é muito complicado você medir aumento de preço sobre coisas que estão faltando no mercado, né? O pessoal fala, tabelar preço não resolve a inflação. De certa forma resolve. Se tabelar preço, o produto some do mercado, você não consegue mais medir aumento de preço no que sumiu. E o outro era a Venezuela. A inflação da Venezuela em 2015 era 70% ao ano. A inflação da Venezuela agora não dá nem para medir. Não tem mais como medir, não tem medição confiável. E isso aconteceu num espaço, não vou colocar nem 6 anos, porque muito antes de 2021 a Venezuela já estava muito mal das pernas. Porque não é linear. O negócio ele pode piorar muito rápido. A questão é que a gente estava piorando, tomou um outro rumo, depois que a Dilma saiu, na época do Temer, deu uma melhorada, mas é muito fácil voltar a piorar de novo, porque a tentação é muito grande. A tentação para um governante, para ele começar a aumentar demais a oferta monetária, ela está sempre presente. E isso pode transformar a gente numa Argentina de fato, porque o país ele tem, de maneira muito simplificada, 3 formas de poder gastar mais. E a gente adora gastar mais aqui no Brasil, porque isso dá voto. A primeira forma é emitir mais dívida, só que a gente está com uma dívida muito grande já, que estava batendo quase 100% do PIB. Então, se você começa a emitir muita dívida, o pessoal vai ficando desconfiado disso, vai exigindo juros maiores, daqui a pouco essa dívida explode. Então, você pode fazer isso por um tempo, mas depois já não pode mais. A outra forma é aumentar impostos, que é sempre muito impopular, por isso que o pessoal faz como? Geralmente sobre uma minoria, sobre os mais ricos, né? Ou aumenta aquele imposto que está escondido, que não pega a sua renda direto, vai no preço do produto, o produto subiu de preço, a culpa é do comerciante malvadão. Mas tem uma terceira forma que no começo ela é até comemorada, ela é aplaudida e só depois o problema aparece, que é criar mais dinheiro. Quem não gosta de repente, ver o governo lá falando, agora todo brasileiro vai ter um auxílio de não sei quantos reais, né? E vai ter proposta sim na eleição. Que nessa fase, inclusive, um monte de gente sugeriu imprimir mais dinheiro, né? Não, e na eleição, esses auxílios temporários vai ter cara falando, vamos transformar isso aqui num auxílio permanente. Isso vai acontecer. E isso no começo todo mundo festeja, porque todo mundo quer ganhar o dinheiro na hora. Só que se você cria mais dinheiro sem que a economia crie mais bens, você tem muito mais recursos disputando os mesmos recursos escassos produzidos. O que acontece é essa disputa por esses recursos faz os preços aumentarem. E se você não para de fazer isso, como a Argentina não parou de fazer, daqui a pouco a economia está destroçada. Simplesmente não tem mais produção. O STF, inclusive, aprovou para 2022, não sei se tem mais alguma camada de aprovação, aquela renda universal que está todo mundo falando, né? No mundo inteiro, né? Isso é mais uma questão de que, cara, de onde você vai tirar esse dinheiro? Quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta, né? E o que eu acho que as pessoas não entendem é que o rico, ele tem a possibilidade de se mexer. Eu conheço tanta gente que ganhou muito dinheiro com startup, a primeira coisa que ele faz é, onde eu vou colocar o meu dinheiro? Para eu gastar menos imposto possível. Não é à toa que Singapura tá como tá, é um país super liberal, um monte de rico vai para lá e fala, se eu quiser, eu pego todo o meu dinheiro, você não vai recolher 1,1 desse imposto e eu vou embora. De cada 6 famílias de Singapura, uma é milionária. 6? De cada 6 famílias, uma é milionária. E você bem falou aqui, Marcelo, porque hoje em dia é muito fácil movimentar capital. Não que fosse difícil há um tempo atrás, mas hoje é mais fácil ainda porque tem criptomoeda. Então o cara ele consegue transferir o dinheiro dele de um país para o outro em velocidade instantânea praticamente. E o que eu acho engraçado é que o rico nunca é bem visto no país onde ele está, mas ele sempre é bem visto pelos países que querem trazer o rico, né? Impressionante. Tipo, o rico é a origem de todo o mal. Aí quando ele quer fugir da Argentina, o Uruguai fala, vem pra cá, o rico malvadão, pode vir que a gente até diminui o imposto pra você. O Uruguai fez isso, porque ele entende. É até uma coisa engraçada, o pessoal bate muito na política na questão da desigualdade. E eu acho até que falam muito disso, porque o problema real, que é a pobreza, ele está sendo resolvido com o passar do tempo.
com o mundo ficando mais rico, a pobreza está sendo resolvida. Você pega uma pessoa pobre de uma grande cidade, o cara tem um celular hoje. O cara tem água encanada em casa, numa grande cidade. O cara tem água encanada, ele tem energia elétrica. Você pega o homem mais rico da história, que foi o John Rockefeller, atualizando ele por inflação, segundo o ranking da Forbes, e o cara não tinha energia elétrica. E quando surgiu a energia elétrica, ele estava vivo já, ele foi um dos últimos a usar porque ele vendia querosene para iluminação, era contra o produto dele, né? Então, o pobre hoje já vive melhor do que pessoas que eram riquíssimas no passado. E aí você bate na desigualdade. Então, pegando esse exemplo da Argentina, na hora que o governo argentino cria um imposto que ele chamou de temporário, vamos ver se vai ser temporário ou não, sobre grandes fortunas, e começa a expulsar alguns ricos de lá, na hora a desigualdade na Argentina diminui, porque afinal o cara que tem mais dinheiro foi embora. E muitos foram embora para o Uruguai, porque é só atravessar o rio, é o mesmo idioma, cultura muito parecida, e deram diminuição de impostos para esses argentinos. A hora que esse cara entra no Uruguai, a desigualdade no Uruguai aumenta. Afinal, é muita gente rica chegando do nada, vai aumentar a desigualdade. Só que qual país fica melhor? A Argentina, que perdeu o cara rico, e agora tem menos dinheiro no sistema bancário, tem menos gente gerando emprego, tem menos gente consumindo, menos gente produzindo, ou o Uruguai, que recebeu esse cara, que vai começar a deixar dinheiro nos bancos uruguaios, e mais dinheiro nos bancos é um capital que está disponível para ser emprestado por juros mais baixos, vai passar a empregar gente lá, vai passar a produzir lá, vai passar a consumir lá. Muitas vezes esse cara é um cara altamente capacitado, de uma inteligência maior do que a média, por isso que ele ganhou dinheiro. Esses são os primeiros a fugir de um país quando as coisas começam a afundar. Porque eles têm como se virar em outros países, pô. Total. Então, quem fica pior é a Argentina. A desigualdade diminuiu, mas está mais pobre.